Graças a Deus, estamos aqui diretamente da nossa série, que é reunião de quinta-feira hoje, reunião da reconstrução. Se o diabo está destruindo, Deus é poderoso para reconstruir. Avenida dos Expedicionários 80, bem aqui no coração de Campinas, hoje quinta-feira, reunião da reconstrução, tá? A nossa pastora aqui, a pastora Thaís Benevente, a líder aqui do MQV, e está sendo uma bênção. Olha, toda quinta-feira está fazendo um trabalho lindo de evangelismo, e Deus tem feito milagre e vai fazer na tua vida também aqui nesse ensinamento. O tema da nossa mensagem hoje: exalte ao Senhor e não aos problemas, tá bom? Nunca exalte o problema, nunca se exalte, não pega o problema e coloque acima de Deus. Coloca Deus acima dos problemas. E aqui no Salmo 66, o versículo 1, está escrito assim, ó: aclamem a Deus todas as terras, cantai louvores à glória do seu nome. Preste atenção nisso, olha que coisa linda. Deem glória ao seu louvor, digam isto a Deus. É como se eu falasse a Deus. Eu vou dizer, ó, digam isto a Deus. Quando eu for orar, quando eu for falar com Deus, o que eu tenho que dizer? Preste atenção, ó. Que tremendos são os teus feitos. Ali está exclamando, né? Que tremendos são os seus feitos. É uma exclamação. Pela grandeza do teu poder. Olha só. A ti se mostram submissos os teus inimigos. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que essa enfermidade que você está passando, Deus já colocou debaixo do nome dele, não é maior do que o nome dele. O problema é que quando as pessoas estão passando uma luta, sabe o que elas fazem? Elas aclamam a luta e não a Deus. Por isso que o Salmo 66 está dizendo assim, ó, ele começa no versículo 1 dizendo assim, ó: aclamem a Deus todas as terras. Todas as terras. Em outras palavras, em todo mundo, aclamem. Essa palavra aclamar, o significado dela significa o quê? Reconhecer. Significa aprovar mérito. Entendeu ou não? Hein? Significa dar honra ou condição especial a alguém. Então, quando você está passando luta e você coloca a luta acima de Deus, você está aclamando o problema. Você está dizendo para Deus que Deus não tem condição de vencer, de te ajudar. Então, o Davi, o autor do Salmo 66, ele vai falar assim, ó, pessoal, aclame a Deus. Eleva-se o Senhor acima dos problemas. Porque em vez de eu ficar olhando para o problema, em vez de eu ficar pensando no problema, eu vou dizer a Deus. Aqui no versículo 3, ó, que nós lemos, ó, eu vou dizer isso, digam isso a Deus. O que eu tenho que dizer na minha oração? Ó? Que tremendos são os teus feitos. Por isso que eu tenho que olhar para a Bíblia, irmão, vocês estão comigo aqui, e saber que no livro de Hebreus 13:8 diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando eu leio a Bíblia, o que nós lemos aqui? Nós lemos milagres feitos do Senhor. Vemos aquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz: se aquilo que Jesus Cristo fez nesse mundo em 3 anos fosse escrito, não teria livros que comportaria. Irmão, Jesus, onde ele passava, ele curava todo mundo. Grandes são os feitos do Senhor. E eu tenho que aclamar isso, eu tenho que levantar isso, eu tenho que colocar isso como honra. Porque ele não dá a glória dele a outras coisas.
Quando fala que Deus não dá a glória, Ele não divide a glória dele com ninguém, o que significa isso para vocês entenderem? Milagres é só Ele que pode fazer. E se você passa a luta, você enfrenta uma luta que aparentemente não tem o seu jeito, não tem mais solução. E é nesse momento que muitas pessoas ficam desesperadas, ficam aflitas, porque elas querem tentar resolver do seu jeito e a mente trava. E por que Deus permite isso? Para que eu possa usar a minha fé. Entendeu? Para que eu possa confiar nele, ele trabalhar. Porque é Deus que trabalha, não é você, irmão. É Deus que faz a obra. É como se você, por exemplo, você está numa escada rolante. É você que sobe ou a escada que te sobe? Hein? Então deixa Deus te subir, deixa Deus te abençoar. Deixa Ele fazer a obra. Aclame a Ele, dá louvor a Ele. Não fica olhando para a luta, não fica olhando para a dificuldade, não exalta o problema. Tem gente que você vai conversar com ela, pastor, eu estou passando tanta luta, eu sei, irmão. Eu sei. Todo mundo está passando. Não é só você. Então, aclame a Deus. Está me entendendo ou não? Hein? Não nos problemas. Pense nos feitos do Senhor. Olha o que diz aí, coloca para mim, ó. Salmo 77, 11. Olha que coisa linda, irmão. Salmo 77, 11. Essa mensagem aqui é para tocar teu coração e mudar a tua vida. Não é para você ouvir essa palavra e ficar do mesmo jeito, não. Entendeu? É para você, no momento de dificuldade, você se levantar. Você falar, não, eu vou lutar e Deus vai me abençoar. Olha o que a Bíblia diz, ó. Recordarei o quê? Os feitos do Senhor. Certamente, diga comigo, certamente. Hein? Me lembrarei do que, igreja? Duas maravilhas. Não dos problemas. Tem gente, quando você vai, a pessoa tem, por exemplo, ela tem uma decepção numa área na vida dela. Aí quando você dá a palavra da fé para ela vencer naquela área, sabe o que ela vai falar? Ela vai falar assim, rapaz, eu me recordo. Só deu problema. A pessoa recorda dos problemas, ela lembra dos problemas e fala, não, está amarrado, eu já tentei, deu errado, não vou fazer de novo não. Mas por que você não lembra onde você caiu? E aprende com os seus erros e faz de novo. Hein? Entendeu ou não? Sim. A Bíblia diz que o Davi falou que Deus aperfeiçoava a mão dele. Sabe o que é aperfeiçoar? Se eu for, por exemplo, fazer esse púlpito aqui, ó. Eu fiz primeira vez, falei, ih, rapaz, não gostei. Não vou fazer outro, não vou fazer outro, eu vou melhorar ele. Irmão, se o danado do celular toda hora está atualizando, por que atualiza? Porque ele está se aperfeiçoando a cada dia, vai corrigindo os erros, vai melhorando os aplicativos. Não entendeu ou não? Então, em vez de eu ficar recordando lutas, em vez de eu ficar recordando problemas, de eu ficar falando disso, eu vou aclamar a Deus, eu vou lembrar das maravilhas dele. Foi isso que aquela prostituta fez, irmão. A Raabe, ela estava vivendo num local errado. A casa dela estava em cima da muralha que ia cair. O nome dela, conhecido na Bíblia, prostituta. Tudo dando errado para Raabe. Mas por que deu certo? E eu vou mostrar para você por quê. Porque ela não ficou olhando para a situação. Ela não ficou lembrando de problema. Não, eu sou prostituta. Não. Ela lembrou na hora de prostituta, na hora que o pessoal de Jericó chegou lá, cadê os espias? Cadê os espias? A verdade os espias chegaram aqui, né, meu irmão? Vieram alguns homens, vocês, aí eu estou na casa aqui que só vem homem, minha filha.
É uma verdade. Um bordel, né, meu irmão? Vamos falar uma linguagem aqui, popular. Sim. Num cabaré, a casa dela está lá, mano. É verdade, entra um homem que sai toda hora. Ah, você é hebreu, você é filisteu, eu não sei, eu sei que vieram os homens aí. E eu não pego identidade não, porque eles não deixam não. É casa de prostituição, não. Eles saíram, talvez para pular da montanha aí, sei lá, foi por aqui. Aí os caras, os soldados lá disseram, com a verdade, né? Entrou, fazer o quê, né? Saiu, mas o que fez? Aquilo que estava tudo errado na vida da Raabe, fazer o que é certo. Por que será? Porque foi a maneira que ela se expressou diante do problema. Em vez de exaltar o problema, de elevar a dificuldade, ela vai elevar a Deus. E é isso que eu quero passar para você aqui hoje, para que a sua vida mude, para que você aclame ao Senhor. Amém? Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Vamos lá. Versículo 2. Pode colocar ARC aí agora. Pode colocar aí ARC. Então deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei a Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém, ela tinha o feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas de linho, que puseram em ordem sobre o telhado. Preste atenção. E foram aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os vaus. Vaus é navios, né? E fechou a porta. E havendo saído os que iam após eles, e antes que eles, o que, igreja? Que eles dormissem, preste atenção. Ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei, olha a palavra dessa mulher, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela já tinha ouvido falar. Ela vai lembrar das maravilhas. Ela vai se recordar dos feitos do Senhor. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O que ela falou? O pessoal, é o seguinte, cara, nós temos o coração do povo aqui de Jericó, está todo mundo com medo de vocês. Eles estão com medo. Caiu um pavor. Nós estamos com medo. Caiu um pavor sobre nós. Versículo 10. Por que estava aquele medo? Preste atenção. Versículo 11. Não, versículo 10, me perdoe. Porque temos ouvido. O que você está ouvindo? Problema ou a palavra de Deus? Você está ouvindo a dificuldade ou você está ouvindo a Deus? Os feitos de Deus. Porque as pessoas ficam ouvindo problemas. Elas dão ouvido às lutas, aclamam a luta. Pastor, não, doutor, ele examinou. Respeita a medicina.
ensine, mas não aclame não. Não exalte isso não. Não dê mérito a esse problema não. Porque é um Deus vivo maior do que ele. E você precisa acreditar, irmão, que Deus está vivo e vai te ajudar. Que você vai invocar ele. Entenda isso. Nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. 40 anos havia passado. 40 anos. Que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Quando saíste do Egito, se fosse nos nossos dias hoje, estava na tela, bota na tela aqui, ó. Bota na tela, blum, 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 toda Globo, blum, 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 não é não? Ó, eu está tendo urgente, 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 não é não? Sim. É, olha lá, ó. Secou as águas do mar. É isso que vai acontecer, mas todo olho vai ver. A televisão, tudo, as internet, vai ser um mundo inteiro, mano. Vai acompanhar a volta do rei. Se fosse naquela época, né? Aconteceu 40 anos, a notícia foi correndo. A notícia do Egito. A Rafa, nós temos ouvido, cara, que o Senhor, ela falando com os espias, eu lembro, cara, ó, eu me trago a memória que eu estou ouvindo que Deus fez isso. Secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizesse aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. A Raabe falando, é a prostituta. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. O diabo tem medo de você, mano. O diabo não quer que você descubra o poder que você tem. Por isso que ele quer que você fique atentando para problema, pensando no problema, não vindo para a Bíblia, para você entender que a Bíblia é um testamento e vai abençoar a tua vida. Então, não aclame mais problema, não. Não exalta mais problema na tua boca, não. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Por isso desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Agora, preste atenção. Olha o que a Raabe vai falar. Ó. Porque o Senhor vosso Deus é Deus aonde, igreja? Fala comigo aí, pessoal. Fala bem alto para o povo ouvir, mano. É Deus aonde? Porque o vosso Deus, diga comigo, vosso Deus. Não, é bem alto, pessoal. Vamos falar, Renata, vamos falar aí, Lucas, vamos falar, porque o nosso Deus, vamos, fala, o nosso Deus é Deus em cima, nos céus, diga comigo, e embaixo na terra. Então no coração da Raabe não estava a destruição de Jericó, ela sabia que Jericó seria destruída. Mas no coração dela estava Deus. Eu sei que o Deus que vocês servem é Deus em si, no céu e aqui na terra. Ó, agora ela vai fazer um juramento. Ó. Agora, pois jura-me, peço, pelo Senhor. Pegou no pé dele, ó. Pegou na palavra, pelo Senhor, vai ter que jurar. Pois que vos fizesse beneficência a vós, que também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, que darei vida a meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Ali a cara dela não caiu. Porque ela acreditou. Ela não exaltou, ela sabia que vinha destruição. Mas ela tinha uma palavra. Que não era nem a palavra de Deus, era a palavra dos espias. Mas ela acreditou, fez os espias jurar pelo Senhor. Aí botou o Senhor no lugar. Porque quando você coloca o Senhor no lugar, a coisa muda, né? Eu falei com uma pessoa lá na Morada do Sol.
Eu falei assim, quando a gente faz para Deus, quando a gente serve a Deus, a gente não se preocupa com o que as pessoas estão falando, se vamos ter aplauso ou não, porque nós sabemos que a nossa bênção vem do Senhor. Entenda isso. Exalte a palavra. Coloque a palavra acima do seu problema. Acredita nas promessas de Deus. Dependa de Deus. Dependa da palavra. Você não está cortado. Você não está cortado. Eu dizia na minha prece, estou cortado diante dos seus olhos. Salmo 31, versículo 22. Coloca para mim aí, por favor. Não é porque você está passando essa luta, essa dificuldade, que Deus esqueceu de você. Ele não esqueceu não, meus filhos. Salmo 31. É 31 ou 32? 31, 22. Porque eu dizia na minha pressa. Tem muita gente falando as coisas apressadas aí. Principalmente quando estão enfrentando lutas. Principalmente quando estão enfrentando dificuldades. Estão me entendendo ou não? Hein? Você recebe ali o diagnóstico, aí você exalta, aclama, falando para todo mundo, até entusiasmado. Olha só o problema que eu tenho. Não, você está enfrentando um problema. Mas pega a palavra. Exalte a palavra. Nunca diga na tua prece, estou cortado diante dos teus olhos. Não, Deus te ama. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Vai clamar por socorro. Invoca o nome do Senhor. Pega a palavra, exalta ela. Se você exaltar ela te exaltará. Não aclame mais os problemas. Não aclame não, mano. Expressa louvor e adoração a Ele de forma intensa. Isso é aclamar. Reconhecendo a sua grandeza, o seu poder e a sua bondade. Olha para a palavra. A Raabe olhou para o Senhor, para os feitos do Senhor. Se Ele é o mesmo ontem, se esse Deus está vivo, Ele vai fazer hoje também. Mas como, irmão? Não sei. A gente tem que buscar Ele para Ele dar a direção para nós. Instruir-te-ei, se não me engano é Salmo 32, 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Busca Ele. Deus, eu estou passando esse problema, mas a tua palavra diz. E acredita nas promessas. Você não está cortado. Está me entendendo ou não? Hein? Não fala apressadamente. Tem uns que vão ter um apressado que se joga de um prédio porque não vê a solução. Se enforca aí. Não, calma. Deus não vai permitir que os seus pés resvaleçam. Que você caia. Confia. No Salmo 125, versículo 3 da Bíblia diz que o cetro da iniquidade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão ao pecado. Sabe o que significa cetro? Poder. Entendeu? O poder das trevas, se você confiar em Deus, não vai permanecer sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não quer ver você errar. Deus não quer que você peque. Porque o cetro da iniquidade, da impiedade, não permanecerá sobre a sua sorte. Sabe o que é a sua sorte? Olha para mim aqui. É a palavra. A tua sorte é a palavra. É as promessas de Deus. Salmo 16, versículo 5, a Bíblia diz: o Senhor é a porção da minha herança. É o meu cálice, é a minha vida. Tu sustenta a minha sorte. Sabe qual que é a tua sorte? Eles vão perguntar: rapaz, qual que é o número? Rapaz, você está acertando tudo, está tudo dando certo, né? Qual que é o número da sorte? Aí você cita o versículo para eles. Hein?
Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra mim não vai prevalecer. É a tua sorte. No dia que eu entendi isso, que o Senhor é a porção da minha herança. E a porção, ela tem vários tamanhos. Ela tem aquela porção pequena. Você pode pensar, vai ser pequeno demais. Você pode começar pequeno. A sua porção pode ser média. Ela pode ser grande, ou pode ser família. Pode ser aquela pizza de quantos pedaços? De 4, né, mano? Tem de 8 e tem de 12, não tem? Qual que é a tua porção? Então acredita. Acredita. Deus tira o Abraão, manda ele olhar para o céu e fala, é assim, ó. Assim vai ser a sua descendência. Daqui a pouco vem a mulher dele e fala assim, bem, o senhor está me impedindo de ter filho, bem que é escravo. Fala, é verdade, né? Acabou e virou incrédulo. Ele diz, não, vou ficar tranquilo aí. Deixa Agar para lá, que Agar é plano B. É o plano do homem. É segundo os homens. Vamos ficar na fé, que é o plano de Deus. Atrasou 13 anos na vida dele. Porque teve que esperar o Ismael ficar grandinho para circuncidar ele. Entendeu? Não tinha que se circundar. O Ismael não era para nascer. Era só para vir o Isaac. Tem certo tipo de problema que você não depressar quer nascer na sua vida. E você carrega esse problema porque você foi apressado. Você dizia na sua pressa, e vai acontecer isso. Aí tomou decisão. Mas vai acontecer isso, espera, irmão. Confia. Descansa. Continue sendo fiel ao que Deus lhe deu. Mas lá na quinta-feira, pastor, é difícil, é mesmo. E sabe o que é difícil? Para sair a verdadeira adoração. Porque se tivesse uma multidão, nossa, até Deus está abençoando ali, hein? Nem tudo que reluz é que eles falam aí que. Como é que é? Que reluz é ouro, irmão. Cuidado. Deus trabalha nas coisas pequenas. Não despreze o dia dos pequenos começos. Já viu essa palavra? Não despreze, calma, seja fiel no pouco. Você não é aprovado no muito. O muito Deus te coloca. Acredita nisso. Confia, está difícil para todo mundo. Mas não exalte o problema. Exale a palavra. Se você pegar a palavra, o Provérbios capítulo 4, para mim terminar. Vocês estão me entendendo, irmão? Sim. Está entendendo, pessoal? Sim. Eu estou com isso no meu coração. Ó, o versículo, capítulo 4, versículo 7. Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa o quê? Você sabia que a sabedoria se compra, né? Por isso você paga caro no curso de medicina. No curso de TI é barato. Se paga. O que você carrega é um tesouro, né? As pessoas pagam para isso. O que eu carrego é um tesouro. Estão entendendo ou não? Eu tenho um tesouro num vaso de barro. O apóstolo Paulo. Você carrega dons com você, você carrega um tesouro. Você tem que adquirir com tudo que você possui, você tem que investir. A do homem você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Se você quer mesmo a sabedoria do homem, você quer ser um psicólogo, você vai ter que ralar, você vai ter que pagar. Você quer ser um doutor, um advogado, um juiz, você vai ter que ralar, você vai ter que estudar. Você gasta tempo, dinheiro. Quer ser médico? A minha irmã falou assim, eu quero ser dentista para viver nas boas bocas. Entendeu? Eu quero ser dentista para viver nas boas bocas. Por isso que o dentista usa aquele negócio, né, irmão? Porque tem gente que não escova o dente, né? Não é verdade, vai que o dentista não escova o dente, né, irmão? Não fala não, estamos gravando, minha filha. Eu estou brincando. Mas é caro, não é verdade?
E a de Deus, qual é o preço para você saber? É a tua renúncia, o tempo que você gasta para você orar, para você buscar. O que você deixa para você buscar. O preço é aquilo que você gosta. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Aí está dizendo assim, com tudo que você possui. Invista para você buscar a sabedoria de Deus. E diz mais assim, adquire conhecimento. Olha o versículo 8 agora. Exalta, e ela? Então, não tem um ela aí? Esse ela é o que? É um pronome? Ele ou ela, não é um pronome pessoal? É ou não é? Então, está dizendo que a sabedoria é uma pessoa. Então, se você exaltar o que a palavra de Deus diz, a pessoa que é responsável pela sua palavra vai te exaltar. Por isso que às vezes a gente passa por uma dificuldade que você tenta resolver, você corre para um lado, você corre para o outro, você vai para cá e o negócio não vai. Sabe por que não vai? Para você descansar e Deus resolver o negócio. Na hora que você parar e confiar e descansar, você vai ver milagre. A escada vai te levantar. Deus, imagina, o José levanta de manhã, mais um dia para cuidar dos presos. Hein? O carcereiro está tudo na mão dele, está aqui, toma conta do cárcere. E o carcereiro, se fosse aqui em Campinas, né, irmão? Se fosse, ele deixava lá para nós tomar conta do cárcere aqui, né, irmão? E ele ia lá para o litoral norte pegar uma praia, né, meu irmão? No frio agora não, né, irmão? Mas imagina aquele calorzão bravo. E nós aqui tomando conta dos presos. Mais um dia você levanta de manhã, vai tomar conta dos presos. E o José cuidando direitinho ali. Mas ele não sabia, daqui a pouco, o pé dos guardas. Abre a cela. O José falou, rapaz, que eu cometi alguma coisa errada, né? O carcereiro está me pegando. Hoje eu perco a cabeça. Pega o José, dá um banho nele, rapa a barba, bota uma roupa bonita nele. Falei, rapaz, pelo menos bonito eu vou morrer. Hein? Você acha que o soldado falou que ia apresentar diante do faraó? Aí não podia chegar sujo, né, de qualquer jeito. Deram um banho nele, fizeram a barba, até cortaram o cabelo dele. Hein? José deve ter pensado, hoje eu pelo menos, Jesus, eu vou morrer bonito. Dando um exemplo, ele não sabia que aquele dia ele não ia dormir no cárcere. Já tinha uma suíte preparada para ele. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, meu filho. O choro por uma noite, mas a alegria, ela vem na manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia te exaltarei, todavia te aclamarei. Vou falar para todo mundo. Ai, você não está vendo? Levanta de manhã. Hoje é o meu dia, não é? Mas no outro dia você levanta o meu. Vai ser hoje o dia da minha. Ah, mas não é. Hoje eu vou. Não, vai ser. Vai chegar um dia que vai acontecer. Davi falou: pereceria sem dúvida se não cresce. Salmo 27, 13. Que veriam os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele falou para ele: eu não vou perecer, eu não vou morrer, eu vou ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele chegou a quanto? Pereceria sem dúvida. Eu vou perecer sem dúvida se eu não crer. Mas se eu crer, eu não vou perecer. Irmão, pode estar acontecendo tudo ao contrário na tua vida. Há esperança como uma árvore cortada.
se há esperança para a árvore cortada, se existe esperança para uma árvore cortada cujas raízes estão firmes, tem esperança para você. Eu termino com Jó capítulo 14, versículo 7. Ah, pastor, eu estou cortado dos meus olhos. Não, a Raabe não pensou diferente. Tudo estava ao contrário, mas ela clamou: não, o Deus das maravilhas. Porque se há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus frutos. Hein? Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, vamos lá, ao cheiro do quê? Cheira a água, cheira as promessas, é o bom cheiro de Deus, o perfume, os feitos de Deus. A Bíblia diz que nós somos o cheiro, o perfume de Cristo. Você sabe o que é o perfume? A Bíblia diz que nós somos o cheiro de Cristo. Sabe o que significa isso? Hein? O perfume é o que sai da sua boca, meu irmão. A hora que você fala as promessas pela fé, sai o perfume. O cheiro das promessas, não um cheirinho nas promessas, aquele aroma de Cristo, as promessas. Pensa nela de manhã, imagine você abençoado, hein? Respira o cheiro, não respira o cheiro da destruição, não. Você já viu? Vocês vão entender agora. O cara está fazendo coisa errada lá, aí você dá um conselho, né? O cara não ouve, aí você pega um amigo e fala assim: rapaz, isso vai cheirar mal, hein? Você já viu? Já viu? Já viu falar, não? Hein? Rapaz, não vai, isso vai cheirar mal, cara, vai dar uma. Meu Deus do céu, essa atitude que eles vão fazer não vai pegar bem. Vai cheirar mal o negócio, vai ou não vai? Se mexer, se cutucar, vai cheirar mal. Mas vai cheirar bem o perfume de Cristo. Vocês acreditam nisso, meu irmão? Então sai daqui hoje renovado. Amanhã, sexta-feira, está terminando o semestre. Segunda-feira, dia 30, é o último dia do semestre. Ô Jesus, obrigado, mais um semestre. Agora eu vou entrar com alvo. Até o final do ano eu vou te buscar, vou orar mais, eu vou clamar mais. Eu vou me aproximar mais do Senhor. Eu vou ler a Bíblia, vou dar para vocês aqui, para trazer quinta-feira. Talvez eu mando no grupo lá, a leitura do Novo Testamento. Para você ler até o final do ano. Você ocupar a tua mente com as promessas de Deus. Para você pensar nas maravilhas. Vou chegar no final do ano abençoado. Eu vou pagar toda a minha dívida. A janela do céu vai abrir para mim. As coisas vão acontecer. Deus vai me levantar. Aclame ao Senhor. Não aclame aos problemas. Não exalte os problemas. Exalte a Deus e resolve o teu problema. Espero que essa palavra possa ter falado teu coração. E você vai sair daqui hoje. Olha, você está na tua casa, onde você está assistindo essa mensagem. É para a tua vida mudar. É para renovar a tua esperança. Não deixe o diabo arrancar a tua fé, tirar suas raízes. O mundo está perturbado aí. Mas não perca os seus princípios de oração, de leitura, de fidelidade. Confia em Deus. Não olha para a direita nem para a esquerda, não olha para ninguém. Olha somente para Cristo. Olhe para a palavra. Exalte a palavra e ela te exaltará. Amém, pessoal? Desocupa a tua mão e dê uma linda salva de palmas. Faz palmas. Amém, pessoal? Se tivesse frio, a sua mão esquentar. E que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Eu oro por todas essas pessoas que vão assistir esse vídeo e que o Senhor toque no coração delas, meu Deus. E que elas se levantam pela fé, meu Deus, aclamando ao Senhor e não os problemas. E sobre a tua palavra eu amarro toda a potestade do ar e digo: Satanás, você está amarrado
tire a tua mão da vida dessas pessoas, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Seja firme e constante, sempre abundante, porque o seu trabalho não é bom. Tá certo? Que Deus te abençoe. Se essa palavra falou no teu coração, me segue aí, compartilhe esse vídeo, porque eu sei que através de você, Deus vai tocar muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, em nome de Cristo.